E para falar sobre o cenário político das eleições de 2012 em Londrina, eu recebo hoje o professor de Ética e Filosofia Política, Clodomiro Banvart, que está aqui ao meu lado. Bom dia, professor. Obrigado pela sua presença. Professor, qual a sua análise desse cenário político pós-cassação do prefeito Barbosa Neto? Olha, novamente nós temos um cenário atípico em Londrina e que envolve uma certa complexidade. Por quê? Porque nós temos que levar em conta o caráter administrativo, né, envolvimento de várias denúncias, CIs e corrupção, indícios de corrupção, o aspecto jurídico, novamente, que precede essa instabilidade política, né, o caráter propriamente político, do jogo político, do envolvimento partidário, e, por fim, o caráter da opinião pública, né? Então, são esses 4 elementos que estão colocados nesse momento e que é um momento de processo eleitoral também. Muito bem. O senhor acha que a cassação do prefeito Barbosa Neto perante o eleitor influencia positivamente ou negativamente para alguns candidatos? Olha, o prefeito Barbosa Neto, cassado prefeito, ele tem um passivo eleitoral bastante considerável, a tal ponto que ele pleiteia a reeleição, né? Isso tem um impacto bastante decisivo. A cassação na segunda-feira, do meu ponto de vista, estava colocando a eleição na estaca zero novamente, porém, nós temos o prefeito cassado concorrendo, né? Isso reconfigura novamente todo o potencial dos partidos e dos possíveis candidatos, né? Do potencial aí, eleitoral desses candidatos. Eu acho que o Barbosa ele tem um aspecto bastante importante, significativo nesse contexto, porque se nós analisarmos na segunda-feira, o prefeito ele fez uma defesa eminentemente jurídica na Câmara, né? Na casa onde o debate tem que ser político, a defesa foi jurídica. Na medida que ele tem a extensão, ou seja, ele se mantém candidato, ele tem um espaço de transformar a tribuna da Câmara para uma defesa política agora perante o seu eleitorado. Então, para o prefeito cassado, é bastante importante, né, para ele, né, a manutenção no processo eleitoral, ainda que não tenha, né, a certeza de que ele possa tomar posse, caso eleito, né, mas a manutenção dele no processo eleitoral seria uma forma de manter a sua defesa política perante um passivo eleitoral que ele conquistou em 12 anos de carreira política. Bem, e a gente viu, diante da história, eu vou falar de todos os candidatos aqui, só para esclarecer, mas nós vimos ao longo da história que caçar um prefeito não significa enterrá-lo, né, politicamente. Eu cheguei a pensar isso há muito tempo, até o Belinati ganhar as últimas eleições. Não significa que ele está enterrado, não é, professor? Exatamente. Politicamente. Exatamente. Né? Em Londrina, de modo específico, nós temos um modelo de política, né, que acreditava-se que teria terminado seu ciclo em 2000, né, com a cassação de Antônio Belinati. Isso não ocorre, por quê? Porque naquele exato momento é que começa a carreira política do Barbosa. Ou seja, a impressão que nós temos é que o Barbosa conseguiu, em 8 anos, trazer para si esse passivo eleitoral, né? E a eleição de 2008 é bastante significativa. Por quê? Porque, de um lado, o Belinati está concorrendo e o Barbosa também, né? E eles se encontram no sentido de que o Belinati recebe o apoio do Barbosa no segundo turno da eleição e depois inverte. Ou seja, o Belinati vai dar o apoio ao Barbosa no terceiro turno. O que isso significa? Significa que, em 2008, nós temos o renascimento de um modelo de política que estava sepultado, né? Acreditava-se que estava sepultado em 2000. A grande questão hoje é o seguinte, esses dois modelos, né, que estão divididos aí entre o belinatismo e o Barbosa, eles se encontram agora em 2010 disputando o mesmo eleitorado, no entanto, agora divididos. Né? Nós temos aí a eleição de 2010 para governo do Estado e essa eleição, de certa forma, ela foi determinante na medida em que nós tivemos o quê? Uma aproximação do PSDB com o PP e isso, de certa forma, já estava o quê? Encaminhando essa configuração política em 2012 aqui em Londrina. Ou seja, nós vamos pela primeira vez verificar o combatido PSDB, que sempre fez oposição ao belinatismo em Londrina, unido, né, com o Belinati e, de certa forma, agora, dentro de um processo de adesão de uma grande aliança, na qual o Barbosa já é um excesso. É muito arriscado falar um negócio desse, mas existe uma possibilidade dessa cassação, ao contrário de atrapalhar,
conseguir angariar mais votos, no caso ao prefeito, do prefeito Kassado, caso ele continue como candidato, caso a justiça entenda que assim deva ser, ou essa hipótese é muito remota, quase nula? No atual momento... Estou dizendo de vitimizá-lo, né? De vitimizá-lo mesmo. Nesse sentido, né? Isso. No atual momento, eu enxergo dessa forma, né? Enxerga que realmente essa cassação pode, ao contrário de tirar, dar mais força aí? Do ponto de vista político, sim. Né? Veja, do ponto de vista jurídico, que foi o elemento procedimental que norteou toda a sessão de cassação, aí nós estamos num outro campo. Aí o prefeito Kassado vai enfrentar a questão do ponto de vista da legalidade. Agora, do ponto de vista político, desse passivo eleitoral que ele possui, né? Inclusive ele estava tentando a reeleição porque tem, né, uma prévia que indicava um certo potencial, uma gordura a ser queimada do ponto de vista eleitoral. Então, do ponto de vista político, e a política se faz numa esfera simbólica, todo o simbolismo marcado na sessão, né, de julgamento que levou à sua cassação, acaba, de certa forma, trazendo uma contribuição. Por quê? Porque agora ele vai para um debate que é político, não mais jurídico. E o debate político, ele envolve um simbolismo muito significativo, ou seja, é menos técnica e mais simbolismo. Vamos falar agora de Marcelo Bellinati. Marcelo Bellinati com a maior aliança, né? Maior aliança é a dele, é o candidato que tem mais tempo de TV, é o candidato que vem com mais força. Isso tem um lado positivo e o lado negativo também, né, professor? Exatamente. É interessante que é uma coligação tão grande, envolve 14 partidos políticos, e se você olha, a representação partidária hoje na Câmara é de 11 partidos, são 11 partidos. Então, a coligação hoje é maior do que a própria representação partidária que nós temos na Câmara. Agora, aí nós temos um problema, que é um problema que se verifica na esfera nacional também. Ou seja, a nossa política, o nosso modelo de política, ela não é feita mais com base em coalizão. Ou seja, que busca envolver o objetivo comum para o desenvolvimento de um projeto de governo. O que nós temos é uma política de adesismo. Ou seja, nós temos ali uma adesão de interesses que visa determinadas vantagens. Então, o grande problema de uma adesão inflacionada como essa, num sentido pré-eleitoral, é que nós podemos ter um prefeito, né, caso seja eleito, que tem uma adesão muito grande e o problema é administrar a adesão, que na verdade é uma adesão muito frágil, né? Se você olha, por exemplo, o Barbosa começa com maioria na Câmara em 2009 e termina apenas com 2 vereadores votando contra a sua cassação, né? Agora, essa fragilidade de adesão é que acaba o quê? Acaba ocasionando determinadas crises no âmbito do sistema político. Se nós olharmos, por exemplo, a questão federal, o passivo dessa adesão que o Lula deixa para a Dilma é muito grande. O problema da Dilma no início do governo foi administrar a base aliada e não a oposição. Ou seja, a oposição não é mais o grande problema para a política, para o sistema político. O problema se torna o quê? A administração desse inflacionamento de adesão na base aliada. E cada qual quer a sua parte nesse contexto. A sua parte quer fazer do seu jeito, que de repente o jeito dos partidos de situação não é exatamente o jeito que o presidente quer. E daí começam os conflitos. É muita gente querendo decidir. Exatamente, né? E veja, esse modelo de adesão, ele é muito perverso para a política brasileira, né? Por quê? Porque a adesão, ela implica, de certa forma, um contrato. Não necessariamente o quê? Nós não temos em consideração um comprometimento ideológico dos partidos, não há um compromisso com programas de governo, ou seja, não há a ideia de que nós estamos assumindo de forma responsável e compartilhada um projeto de governo. Nós estamos, na verdade, o quê? Aderindo, mas uma adesão altamente fragilizada. E como se dá, então, essa relação de executivo e legislativo? Se dá mais ou menos o quê? Naquilo que, infelizmente, caracteriza, né, a consequência mais vital desse processo, que é o mensalão. Veja, nós estamos hoje começando o julgamento do mensalão em Brasília, né, que é a consequência mais direta desse modelo de política. E, infelizmente, aqui em Londrina, nós temos o conhecimento de termo como mensalinho. Mensalinho, é verdade. E isso é algo que realmente precisa ser repensado na política nacional. Tem total razão, total razão. Hoje não existe... Bem, eu não quero nem entrar no âmbito político, mas vamos dando continuidade, preciso falar um pouco de cada candidato. A ausência do Raul, professor,
tirando um pouco dos votos daqueles de direita e dividindo esses votos, talvez com Alexandre Kiref, talvez com Sheida, como que você analisa isso daí? Porque vem o Kiref aí, da base ruralista, mas o potencial de uma pessoa como o Kiref e o Sheida? Então, é interessante porque, voltando um pouco em 2000, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um espaço que ficou aberto desse fim do belinatismo, né? Essa eleição agora, ela é bastante significativa, por quê? Porque ela é o inverso. Ela é o quê? Ela é o reforço do belinatismo, sobretudo por um partido que sempre foi oposição a esse modelo de política, né? Então, vai restar uma margem muito pequena para os partidos que potencialmente podem levar parte da parcela do PSDB, né? Eu falo isso porque os demais candidatos, né, que surgem no cenário eleitoral hoje, talvez não tenham uma musculatura tão significativa para poder fazer frente, né, à dimensão dessa coligação como ela está colocada. Vai ser muito complicado. Quem votou no Raul há muito tempo, por exemplo, para não votar no Belinati, agora vê o que eu duvido muito que vai acontecer, o Raul pedir voto no Belinati. Eu acredito muito mais numa viagem para a Disney do Raul no período eleitoral, como o Pessutti fez com as Mardias na última eleição. Mas o Beto Richa, que é o partido, esse está junto com o Belinati. Agora era uma grande oportunidade, talvez, para o Raul, sem a participação do Barbosa nessa eleição, não é? Em que sentido? Se ele tivesse... Se o Barbosa não participasse da eleição, o Raul como candidato, o PSDB não apoiando o Belinati, talvez seria a melhor oportunidade da história dele. Exatamente. Eu acho que nós teríamos aí uma oportunidade de enfrentamento em planos de igualdade, né? Mas da forma como foi configurado, né? Essa é uma configuração que vem da eleição de 2010, né? Que já está dando o quê? Está dando a pauta da nossa eleição municipal, realmente fica bastante difícil, né? O professor, e o PSOL, hein? Teve conflito até no PSOL, a esquerda da esquerda, o pessoal, oposição dentro da oposição. O Valmor encontrou dificuldades com o Machado, que queria ter sido candidato no lugar dele. E a representatividade desse partido? O senhor tem acompanhado o desenvolvimento deles, tem ganhado força? Porque o PT antigamente não era tudo isso também. E olha onde chegou, né? Como que o senhor vê a trajetória desse partido? Lógico que não é o favorito. Sim, mas né? Eu acho que os partidos de esquerda, eles têm uma característica interessante, que eles são ainda afetos à questão ideológica. Do ponto de vista do sistema democrático, isso é muito importante, ou seja, isso deveria ser a regra. Até porque isso baliza o eleitorado, isso baliza o cidadão no momento da decisão, né? Agora, o que nós temos, sobretudo na última década no Brasil, e isso reflete muito significativamente no âmbito político local, é essa política do adesismo. Então, cria-se o quê? Cria-se quase que contratos entre partidos que não respeitam os pressupostos ideológicos, né? E você tem o quê? Você tem um distanciamento, não só do candidato em relação ao partido, mas você tem também o quê? Um distanciamento do partido em relação à sociedade. Então, a sociedade fica alheia assistindo, né, essa composição partidária, mas completamente alheia em relação ao que está acontecendo. Os partidos de esquerda, ao contrário, eles têm o quê? Eles têm uma firmeza na questão ideológica, mas isso, infelizmente, não conta muito, né, do ponto de vista de agarinhar votos. Principalmente quando o momento econômico está bom, pessoas ganhando muito dinheiro e a oposição perde um pouco de força. Via de regra é assim. É assim que nasceram os principais ditadores. É na desgraça e as novas lideranças surgem quando a atual está enterrada. Quando o momento vai bom, é difícil de surgir. Falo isso em âmbito nacional, né? Sim. Pessoal e tal. Professor, obrigado pela sua participação aqui. É muito cedo para a gente dizer qualquer coisa de linha de atuação nesse debate. Vamos esperar acontecer hoje à noite. E daí já vou deixar o convite feito para que o senhor retorne aqui para a gente analisar qual deve ser a posição de cada um e tentar desenhar os primeiros passos dessa campanha. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Ok.